Está em direto via Skype Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigada por se juntar a esta edição. Acabámos agora de falar desta vacina da Johnson & Johnson, que foi agora submetido o pedido de avaliação à Agência Europeia do Medicamento. É sempre uma boa notícia, dada a situação em que nos encontramos, e também uma oportunidade para voltarmos a falar desta vacina e do método que, neste caso, este laboratório utiliza para a imunização. O que é que nos pode esclarecer a este respeito? Muito bem, então, muito obrigado, boa tarde. Esta vacina é uma vacina que utiliza uma tecnologia em parte semelhante àquela da AstraZeneca, mas com uma diferença importante que tem a ver com o número de doses que esta vacina requer. Portanto, ao contrário das várias vacinas que neste momento temos aprovadas e que estão em utilização, esta vacina apenas requer uma dose, portanto uma administração, e tem condições de armazenamento que são também bastante favoráveis, porque pode ser armazenada numa temperatura de um frigorífico normal. Portanto, em termos de eficácia, tal como me disseram na peça, espera-se que ronde os 70%, e agora trata-se de um processo de avaliação dos dados existentes por parte da Agência Europeia, e a partir daí será tomada uma decisão sobre a autorização ou não desta vacina. A comprovar-se e a vir a ser autorizada, penso que será mais uma ferramenta importante neste momento em que é urgente vacinarmos o maior número possível de pessoas, e dessa forma, se tivermos mais uma vacina disponível para contribuir para esse plano de vacinação a nível europeu, penso que será muito bem-vinda, evidentemente, e vamos aguardar o que é que a Agência Europeia do Medicamento tem a dizer e se a aprovação acontece ou não. Importa deixar claro que essa aprovação só vai existir se dessa análise resultar uma conclusão inequívoca de que a vacina é segura e de que a vacina é eficaz, e, portanto, nessas condições a vacina poderá vir a ser aprovada e podemos contar com mais uma vacina que neste momento faz tanta falta. A partir do momento em que essa vacina for aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, não há razão para desconfiar, ainda que esta eficácia da vacina da Johnson & Johnson seja inferior quando comparada com as outras vacinas que já foram aprovadas, por exemplo, a da Pfizer, a da Moderna ou mesmo a da AstraZeneca. Não, de maneira nenhuma. Não há razão nenhuma para desconfiar, na medida em que, quando se começou a tentar a tentar obter uma vacina contra a Covid-19, aquilo que foi estabelecido pelas agências reguladoras como um objetivo mínimo, aquele limiar mínimo de eficácia de uma vacina para ser aprovada, era os 50%. Nós, neste momento, estamos a falar de diferentes vacinas, todas elas muito acima desse limiar dos 50% de eficácia. E, portanto, esta vacina é mais uma vacina acima desse limiar de eficácia que se estabeleceu na altura que se começou todo este processo e, portanto, e como eu dizia há pouco, a avaliação dos dados que é feita pelas agências reguladoras e pela Agência Europeia do Medicamento, dessa avaliação resulta uma opinião sobre a segurança e a eficácia, e só perante dados que comprovem essa segurança e essa eficácia é que a vacina pode ser aprovada. Portanto, não há rigorosamente nenhuma razão para desconfiar ou para ter menos segurança, menos confiança nesta vacina. Mesmo assim, para quem está lá em casa a ouvir, nota aqui uma grande diferença, porque as vacinas que estão neste momento em utilização, nós já ouvimos dizer que a eficácia ronda os 90%, e, por exemplo, em relação à vacina russa, a Sputnik V, a eficácia é de 91,6%. Neste caso, da vacina da Johnson & Johnson, estamos a falar de 66%, portanto é aqui uma diferença grande. Mesmo assim, é encorajadora esta vacina? Sem dúvida, tal como eu dizia, nós estamos em qualquer uma destas vacinas acima daquele limiar que era considerado o limiar
patamar a partir do qual uma vacina tinha condições para ser aprovada e ia ter um impacto positivo no controle da pandemia. E, portanto, nós estamos acima desse valor e é preciso também referir que qualquer uma destas vacinas, e esta em concreto, protegem em valores muito elevados contra a doença severa, têm uma eficácia muito grande de proteção contra os casos mais graves da doença. Portanto, quando nós medimos a eficácia, nós estamos a medir o número de pessoas que contraiu a infecção e desenvolveu algum sintoma depois de ter sido vacinado, mas há um outro dado muito importante que é a eficácia na prevenção das formas mais graves da doença. E nesse particular, qualquer uma destas vacinas tem demonstrado um graus de eficácia muito elevados na prevenção de formas mais graves da doença, que é, no fundo, o mais importante que nós temos que garantir agora, é a redução do número de hospitalizações, do número de pessoas em cuidados intensivos e do número de mortes, e isso qualquer uma destas vacinas vai sem dúvida permitir. Nós temos tido aqui vários atrasos na entrega das vacinas, nomeadamente na entrega das vacinas da Moderna, mas, como disse há pouco, o urgente aqui é vacinarmos. Mas quando não temos vacinas, isso torna de facto uma tarefa muito, muito difícil. Acha que houve demasiado otimismo na elaboração dos planos de vacinação, tendo em conta que, à partida, saberíamos que ia ser muito difícil cumprir aquilo que foi acordado, dado que estamos a falar de milhões de doses para muitos países e tudo ao mesmo tempo? Bom, vamos ver. Eu penso que os planos de vacinação foram traçados com base numa expectativa que é a expectativa de que as farmacêuticas iriam conseguir cumprir o calendário de produção e de entrega das vacinas com que se comprometeram. Portanto, eu julgo que o facto de, a nível europeu, toda esta negociação ter sido concertada entre os 27 países é muito positivo. Eu acho que nós devemos de estar muito contentes pelo facto de Portugal estar dentro deste grupo e toda esta negociação e contratualização ter sido feita centralmente ao nível da União Europeia, e evidente que estes planos foram traçados num pressuposto de que as empresas cumpririam o calendário de entregas com que se comprometeram. A partir do momento em que as empresas seja por que razão for, não conseguem cumprir esse calendário, é evidente que isso vai, de alguma forma, perturbar o plano tal como ele estava traçado. Agora, aquilo que eu também penso é que, e pelo menos agora referiu-se em concreto à vacina da Moderna, estes atrasos, segundo estes fabricantes, vão ser rapidamente compensados através de um aumento de produção a breve trecho, que esperamos todos possa compensar algum atraso que acarretem para a vacinação das pessoas. Portanto, infelizmente trata-se de algo que neste momento nós não temos uma forma de resolver de forma imediata, porque estamos dependentes da capacidade de produção das empresas. E eu penso que, centralmente, ao nível da União Europeia, estão a ser feitos todos os esforços para garantir as entregas nos prazos estipulados ou o mais próximo possível disso, e penso que é a única coisa que nos resta esperar, é que realmente se consiga retomar o ritmo de produção que estava inicialmente previsto e retomar as entregas das vacinas dentro dos prazos o mais próximo possível daqueles que estavam inicialmente calendarizados. Agradeço mais uma vez a análise e os esclarecimentos que foram trazidos por Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, aqui à edição da tarde da SIC Notícias. Obrigado e boa tarde.